e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Quantos estão alegres com Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu estou muito feliz de estar com os irmãos nessa noite, tendo a oportunidade de servi-los com a palavra do Senhor. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Gilmar. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Pastor Stock, pastor Ducélio. Eu sou muito grato a Deus e me sinto honrado de estar ministrando aqui. Obrigado, pastor Júnior, meu querido amigo, qual muito usado por Deus. Todas as vezes que ele ministra a palavra, através de um conselho, de uma ministração, ele fala muito ao meu coração. Obrigado, viu? Me acompanha minha esposa, Diaconisa Aline. Esse ano a gente vai fazer 3 anos de casado, irmãos. Estamos em lua de mel. Amém. Também acompanha-me pastor Jefferson, missionária Gleice, ali do ministério. Trago um abraço do meu pastor presidente Milton Azevedo. Glória a Deus. Vamos para a palavra, Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo de número 27. Vamos ler até o versículo de número 32. Eu tenho a palavra de Deus para o coração dos irmãos essa noite. Nós estamos em festa, amém, irmãos? Nosso Deus é um Deus festivo. Nosso Deus é um Deus que gosta de festa. No Antigo Testamento, ele obriga o seu povo a celebrar 3 festas: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Ele morre no período da festa da Páscoa, envia o Espírito Santo na festa do Pentecoste. E quando ele voltar, vai haver festa na eternidade juntamente com a igreja. E a Bíblia não diz que quando você traz o dízimo, há festa no céu. A Bíblia não diz que quando você nasceu, houve festa no céu. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se converte, quando a ovelha é perdida é reencontrada, quando o filho pródigo volta para casa, há festa no céu. Então a festa no céu também é festa aqui nesse lugar, nessa noite. Amém? Mateus capítulo de número 14, eu sinto a liberdade do Espírito nesse lugar, nessa noite. Verso de número 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E você pode tomar os seus assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos para o passado, quando nós voltamos os nossos olhos para as primeiras páginas do Novo Testamento, nós encontramos aqui um acontecimento extraordinário, um momento especial em Israel e em toda a humanidade. Esse momento especial foi marcado por um nascimento, e eu não digo o nascimento de um príncipe, eu não me refiro ao nascimento de um filho de um político, de um filho de governador, eu não me refiro ao nascimento do filho de um imperador naquela época, eu não me refiro ao nascimento de qualquer ser humano qualquer, eu me refiro ao nascimento do Filho de Deus, do Messias prometido em todas as escrituras judaicas, do Messias prometido por Moisés, prometido pelos profetas, prometidos no livro de Salmos. Eu me refiro ao nascimento do Verbo encarnado, do Senhor da história, do Príncipe da Paz, aquele que Isaías disse que nasceria de uma virgem e ele carregaria nos seus ombros todo o governo, todo o principado, e o seu nome seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nasce naquele tempo, contrariando a ideia, contrariando a expectativa de todo Israel, porque todo Israel esperava um Messias à lá Davi, montado num cavalo branco, com uma coroa de ouro, levantando uma espada, trazendo uma rebelião, uma revolta contra Roma. Jesus contraria toda a expectativa, Jesus contraria toda a realidade, porque ele nasce numa família simples, a sua mãe era uma pessoa simples, o seu pai era um carpinteiro. Ele foi criado numa cidade simples, a cidade de Nazaré, aproximadamente 300 habitantes. Alguém um dia disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim, pode vir o Senhor da história, ele veio de Nazaré. Ele nasce, ele cresce, ou melhor dizendo, ele foi educado numa vida comum. Até os 30 anos de idade, ninguém olhava para ele e dizia assim: esse é o Messias, esse é o Senhor
que vai libertar Israel do jugo de Roma, que vai libertar Israel do poder de Satanás, do poder do pecado. Todos que olhavam para ele, os irmãos não acreditavam nele. Um dia, nos primeiros dias de ministério, ele prega na cidade de Nazaré, em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele abre a Bíblia lá no profeta Isaías, e calhou de cair naquele texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Jesus fecha o pergaminho, senta-se, e ele diz assim: olha, a partir de hoje se cumpriu essa profecia. Todo mundo olha para ele e diz assim: o que esse homem está querendo dizer? Por acaso ele não é o filho de José? Por acaso ele não é o filho da irmã Maria, que frequentava o culto todo domingo? Por acaso ele não cresceu com a gente, jogando bolinha de gude, soltando pipa? Ele está dizendo que ele é o Messias. Ele não tem nada, não há nada nele que parece ser o Messias. Todavia, quando ele abria a boca para ministrar, irmãos, Deus falava por meio dele, pessoas eram mudadas, pessoas eram transformadas. Até os 30 anos de idade não parecia que ele seria o Messias. Ele viveu uma vida muito simples até os 30 anos de idade. Ele viveu de uma forma oculta, porém, aos 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele desce o Rio Jordão, foi batizado pelo seu primo João Batista. Aquilo ali marca o início do ministério de Jesus, e Jesus começa a pregar, Jesus começa a pregar nas regiões da Galileia. A Bíblia diz que pelo menos um ano, o primeiro ano do ministério de Jesus, ele prega na região da Galileia. Ele só vai pregar na Judéia e Jerusalém pelo menos um ano depois do seu ministério. No primeiro ano, Jesus prega na cidade da Galileia, em muitas cidades, em todos os lugares que Jesus pregava, multidões iam atrás dele, porque ele não só pregava, ele não só interpretava o Antigo Testamento, havia nele algo diferente, que não havia em nenhum fariseu da época. Todas as vezes que ele abria a boca para ministrar, eu imagino que as pessoas eram fixadas nele, e Jesus era tão bom na pregação, que até as criancinhas paravam para ouvir Jesus pregar. E ele não só pregava, ele também curava. Ele não só curava, ele também batizava. Ele não só batizava, ele também ressuscitava mortos. Ele não só ressuscitava mortos, ele levantava o paralítico. Ele pode fazer isso nessa noite. Alguém acredita nisso? Diga glória a Deus. Ele prega, irmãos, ele começa o seu ministério. Aliás, as primeiras mensagens de Jesus, os primeiros sermões de Jesus, foi a continuidade do sermão de João Batista, porque você vai lembrar que o sermão de João Batista era aquele sermão duro, incisivo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse também foi o primeiro sermão de Jesus. Jesus estava dizendo: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não estava falando de um reino físico, Jesus não estava falando de um poder físico que viria sobre a terra, como foi o Império Egípcio, como foi o Império Babilônico, Assírio, Macedônio e o Império Romano, o Império regente do mundo naquela época. Não, Jesus não estava falando de um reino físico, de um reino temporal. Não, Jesus está falando de um reino eterno, de um reino espiritual, de um reino cujo rei governa para todo sempre, de um reino que Daniel viu na visão de Nabucodonosor. Todos os reinos do mundo passariam, mas depois que esse reino fosse estabelecido, ele seria eterno, e nenhum reino do mundo conseguiria destruir esse reino. E eu abro um parênteses para dizer nessa noite que os habitantes do reino ainda estão aqui nessa terra, mas quando a trombeta tocar, nós estaremos na eternidade. E você diga glória a Deus por isso. Jesus começa a pregar, e o sermão de Jesus se torna conhecido por todo o território de Israel. Em pouco tempo, esse mestre simples, esse rabino simples, se torna uma figura popular em todo Israel. Israel nunca mais foi o mesmo. Aliás, a humanidade nunca mais foi o mesmo depois que ele começou a pregar. Até hoje, a humanidade foi transformada pelo poder do ministério de Jesus. Com carinho, olha para alguém que está só, diga assim: Jesus vai te pegar hoje, irmão. Jesus começa o seu ministério, a sua pregação. E como mestre, ele começa a escolher discípulos. Como mestre, ele começa a escolher pessoas. E o que me chama a atenção de Jesus, que Jesus ele contraria toda a realidade. Jesus não foi nas escolas judaicas, escolheu os alunos de Hilel, os alunos de Shammai. Jesus não foi escolher os alunos de Gamaliel para o seu ministério. Jesus contraria toda a realidade. Jesus vai na beira do mar da Galileia e escolhe pescadores para segui-lo, para andar com ele no ministério. Jesus contraria toda a realidade. Ele vai lá na coletoria de impostos, homens que eram odiados por todos os judeus da época, homens que eram considerados traidores do seu povo, e ele escolhe discípulos para andar com ele. E eu paro para pensar aqui, irmãos, qual foi o critério que Jesus usou para escolher os seus discípulos? Alguém diz assim: olha, o critério que Jesus usou foi a sabedoria.
Qual discípulo de Jesus era sábio? Talvez o critério que Jesus usou foi algum talento, alguma aptidão que ele tinha. Irmãos, nenhum dos discípulos de Jesus foram escolhidos pelo talento que eles tinham. Porque senão o tesoureiro do grupo não seria Judas, seria Mateus. O cobrador de impostos, o coletor romano, aquele que conhecia contabilidade, aquele que conhecia matemática. Eu fico imaginando que os discípulos também pararam para perguntar isso: Senhor, por que o Senhor nos chamou? E eu abro parênteses para dizer que Jesus não chamou os discípulos por aquilo que tinha neles naquele momento. Porque se olhasse, ninguém tinha nada para oferecer a Jesus. Eram os piores alunos que poderiam andar com Jesus. Eram as piores pessoas que poderiam seguir no ministério de Jesus. Quem olhava para os discípulos de Jesus eram aqueles alunos do fundão da sala de aula que tacava bolinha de papel no professor. Eram homens falhos, homens coléricos, homens sanguíneos. Pedro era aquele que tira da espada bem intempestivo e corta a orelha. Na verdade, ele foi tentar cortar a cabeça, né? Mas a graça dá um tapa na espada e corta a orelha. Porque ninguém vai cortar a orelha de alguém, ele foi arrancar a cabeça. Mas Jesus é todo poderoso, ele faz um milagre naquele momento. Quem olhava para os discípulos de Jesus não via neles algo. O que é que Pedro tinha para chamar a atenção de Jesus? O que é que Tomé tinha? O que é que Judas tinha? O que é que João, Tiago? O que é que ele viu em mim? O que é que ele viu em você? Para chamar você, dizer: vem, anda comigo, a partir de hoje você vai ser meu filho, você vai ser meu servo, e eu vou te ensinar coisas que eu não ensinei a ninguém ainda. Oh, glória a Deus. Os discípulos começaram a andar com Jesus. Na verdade, Jesus não viu aquilo que eles tinham naquele momento. Jesus viu o que eles poderiam se tornar lá na frente. Quando Jesus olhava para Pedro, Jesus não via um pescador colérico, sanguíneo, cheio de erros, o que colocava o grupo em perigo. Quando Jesus olhava para Pedro, ele viu o futuro. Ele viu um apóstolo cheio de autoridade, pregando no Pentecoste, 3.000 almas se convertendo. É por isso que ele não desiste da gente, mesmo quando a gente cai, quando a gente desliza. Ele levanta a mão, nos puxa para cima e diz assim: levanta, tem de bom ânimo, siga em frente, eu estou contigo. Porque ele não está vendo os meus defeitos no momento, ele está vendo o futuro, eu sendo usado por ele. Talvez entrou alguém aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não sei o que Jesus viu em mim. Ei, eu quero te dizer nessa noite que ele viu o que você não consegue enxergar ainda. Ele viu o que nem você consegue ver. É por isso que ele sempre coloca os discípulos a teste. E um desses testes que Jesus coloca os discípulos é essa história aqui. Fico imaginando um dia Jesus pregando uma mensagem simples, porque Jesus era muito simples, pô. Jesus não falava difícil, era uma mensagem simples. Jesus prega o dia inteiro, no final do dia Jesus olha para os discípulos e diz assim: filhos, pegue o barco, atravesse o mar e me espere do outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. E a Bíblia diz que Jesus vai, despede a multidão e sobe o monte para orar. 2 detalhes: Jesus prega o dia inteiro e depois do dia inteiro de milagres e sermões ele sobe o monte para orar. Sabe o que ele nos ensina aqui? Que vida cristã não é só serviço. Vida cristã é relacionamento com Deus. Porque ele faz milagres o dia inteiro, depois do dia ele sobe para falar com o Pai, ele sobe para falar com Deus. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Que não adianta servir no ministério e não ter intimidade com Ele no secreto, não ter intimidade com Ele. Não é só o que eu faço para Deus, é como eu me relaciono com Deus. Porque, irmão, segurar o microfone para pregar é muito bonito. Segurar o microfone para cantar é muito bonito. Mas como está o meu relacionamento com Deus? Jesus sobe o monte para orar e passa o dia, a noite inteira orando. Os discípulos entram no barco. Imagina a história, entram no barco, pegam o remo e vão remando para o outro lado, porque Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Me espere do outro lado, atravesse o mar. Jesus está no alto da montanha. Se você olhar a geografia do mar da Galileia, é cercado por montanhas. É bem provável que Jesus estava no alto de alguma montanha observando os discípulos, olhando os discípulos. Olha para alguém que está só, diga assim: Jesus está olhando para você do alto. E os discípulos estavam navegando, indo para o meio do mar. Eu fico imaginando, irmãos, na minha mente de estudioso, de leitor da Bíblia, eu fico imaginando Pedro olhando para João, no bate-papo, e um olhando para o outro e dizendo assim: ô João, tem algo de estranho hoje. O que foi, Pedro? O que você está achando estranho? Ô João, você lembra a última vez que ele deu essa ordem para a gente? Eu lembro, foi lá no capítulo 8, alguns capítulos anteriores a esse. Sim, mas você lembra o que aconteceu, João? Sim, eu lembro, veio uma tempestade,
Parecia que o barco ia afundar, a gente ficou desesperado, mas calma, Jesus estava com a gente. Ele calmou a tempestade. Esse é o problema, João. Dessa vez ele não está com a gente. E se a tempestade voltar de novo? E se nos surpreender novamente? Mas vamos embora, algo vai acontecer. E eles foram navegando, e a Bíblia diz, quando eles estavam já no meio do mar, irmãos, de repente veio aquilo que eles mais temiam, aquela tempestade voltou novamente. Uma tempestade, irmãos, imprevisível, uma tempestade que ninguém esperava. E nós estamos falando de pescadores, irmãos, homens que conheciam muito bem o mar da Galileia. Pedro era filho de pescador, neto de pescador. Pescaria a vida inteira se Jesus não chamasse para o ministério. Ele conhecia muito bem o mar da Galileia. Mas naquele dia a tempestade foi tão imprevisível que a Bíblia diz assim, olha, e veio uma grande tempestade. Ou seja, algo que ninguém esperava, algo que ninguém contava, algo que nunca aconteceu. Uma tempestade inédita. Algo que não estava na agenda deles, algo que ninguém esperava. De repente a tempestade veio e pegou todo mundo de surpresa. Porque, irmãos, não está na nossa agenda o dia da dificuldade. Não está na nossa agenda o dia que a porta de emprego vai se fechar. Não está na nossa agenda o dia que a enfermidade vai chegar. No dia que uma crise espiritual vai chegar. No dia que uma crise familiar vai chegar. Não está. Mas esse é um teste de Deus para habilitar você para coisas extraordinárias. Os discípulos entram em desespero porque... E sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus liberou uma palavra. E qual foi a palavra? Me esperem do outro lado. Só que quando a tempestade veio... A tempestade tem uma voz. E qual é a voz da tempestade? Vocês vão morrer? Tudo acabou? O barco vai afundar? Existem duas vozes na tempestade. A primeira é de Jesus. E Jesus falou, atravessem e me esperem do outro lado. A segunda voz é da tempestade. Vocês vão morrer? Tudo acabou? Não tem saída? É o fim do túnel? Qual voz você está ouvindo no meio da tempestade? A voz de Jesus? Só que Jesus liberou uma palavra. E a voz de Jesus sobrepõe todas as outras vozes. A voz de Jesus é maior do que a voz da tempestade. A voz de Jesus é maior do que a voz do vento. A voz de Jesus é maior do que a voz do diabo. É maior do que a voz do mundo. Jesus liberou uma palavra para você. Lembra-se dessa palavra que ele liberou. Porque geralmente, pastor Júnior, quando a prova chega, a primeira coisa que eu esqueço é do que ele falou. Porque a tempestade grita, só que a voz de Jesus não é a voz externa, é uma voz que está aqui, ó. Aqui dentro. Os discípulos estão desesperados, irmãos, no meio do mar. Você imagina a cena? A Bíblia, irmãos, narra a história de forma simples. Porque os discípulos estavam desesperados, já era quarta vigília da noite, lá para as 3, às 6 horas da manhã. O pior período da noite, os discípulos estavam desesperados. De repente, na simplicidade do escritor, do evangelista, narrando o texto, sabe o que ele diz? Que de repente... Jesus vem andando sobre as águas. Só irmão deu glória a Deus, fala de novo. De repente, Jesus vem andando sobre as águas. Irmãos, com respeito e com carinho, se eu fosse o escritor dessa história aqui, eu enfeitaria. Eu colocaria algo, faria uma cena hollywoodiana. Mas o escritor não, o escritor é simples. Jesus vem andando sobre as águas. Por quê? Porque o que parece que vai matar os discípulos não vai matar Jesus. O que causa medo dos discípulos não causa medo em Jesus. O que parece que vai arruinar o ministério dos discípulos não provoca medo em Jesus. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando Ele fala, o mar tem que obedecer. O texto é simples, irmãos, e sabe o que é interessante? Que Jesus despede os seus discípulos lá para as 5 horas da tarde. E eles já estão aqui entre 3 e 4 horas da manhã. Quantas horas eles levaram para chegar no meio do mar? E sabe o que é interessante? Que Jesus chega rapidinho onde eles estavam. E a tempestade não parou. Jesus rompe a tempestade. Não, vou falar de novo. Jesus rompe a tempestade. A tempestade que aflige você não aflige Jesus. A tempestade que tenta matar você não provoca medo em Jesus. Pastor Gilmar, Jesus vem andando simples sobre as águas. A caminhada que os discípulos demoraram horas para fazer, ele vem de uma forma simples.
E sabe o que é interessante? Que quando Jesus vai andando, os discípulos olham para ele e não veem Jesus. Os discípulos olharam para ele e não viram o mestre. E não viram aquele que liberou a palavra. Sabe o que os discípulos viram? Um fantasma. Sabe por quê? Porque geralmente momentos difíceis tendem a mudar a nossa visão a respeito de quem é Jesus. Maria Madalena, no dia domingo da ressurreição, ela estava na porta do sepulcro, chorando, de repente Jesus aparece ressuscitado para ela. Ela olha para Jesus e diz assim: ô jardineiro. Jesus diz: Maria. Ela disse: Senhor. No domingo de manhã ainda, 2 discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús. E qual era a conversa? Tem visto os milagres que aconteceu? Jesus morreu. De repente, quem aparece no caminho? Um peregrino. Quem é o peregrino? Jesus. Jesus não estava diferente. Não havia uma moldura diferente de Jesus. Era o mesmo Jesus com as marcas na mão. Só que eles olharam para Jesus e viram um peregrino. Existem pessoas aqui dentro nessa noite que estão confundindo Jesus com um fantasma, com um peregrino, com um jardineiro. Mas ele vai liberar uma palavra como liberou para os discípulos. Ei, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus não disse, sou eu, Jesus, o Messias, o Salvador. Não. Ele só disse isso, sou eu. Porque sou um. Pastor Stock. Sou um. Pode dizer sou eu, ou eu sou. Homem nenhum tem autoridade de dizer eu sou. Quando Jesus falou eu sou, sou eu, todos eles se lembraram. E quem é ele? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor que tira a vida que salva a vida das ovelhas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o verbo vivo. Eu sou. O eu sou está aqui dentro nessa noite. Levante a tua mão, porque o eu sou vai tocar em você nessa noite. O eu sou vai tocar em você nessa noite. E a tua vida nunca mais será a mesma. Ei, sabe qual é a cena que está acontecendo? Os discípulos estão desesperados dentro do barco. Jesus vem andando. Jesus disse assim: sou eu, não temas. Pedro disse assim: ei Pedro, sempre Pedro, né? Se és tu, mande-me ir ter contigo andando sobre as águas. Irmão, se eu tivesse dentro desse barco nesse momento, sabe o que eu faria? Pastor Vinícius, sabe o que eu faria? Eu me esconderia dentro do porão. Me agarraria num pedacinho de madeira e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque loucura, uma tempestade vindo, eu andar, é loucura, eu vou me esconder. Mas Pedro não, Pedro me ensina que no momento da tempestade é o momento de ter experiências. Fala de novo. O momento da tempestade é o melhor momento para ter experiências com Deus. Os maiores milagres que Israel viu não foi no Egito, foi enquanto esteve no deserto, no sol causticante. É o momento de ter experiência com Deus. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, não vem não. Aqui é só para quem é Deus. Aqui é só para quem é o Salvador, o Messias. Não. Sabe o que Jesus disse? Vem. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Sabe o que eu faria nessa hora? Eu sairia de dentro do porão, olharia e disse: se Pedro, o pior de todos, conseguiu, eu consigo também. Se Pedro, irmãos, o que mais dá trabalho para Jesus, se ele está andando. Quando Jesus diz assim, vem, Jesus não estava dizendo, vem Pedro. Jesus estava dizendo, vem todos vocês. Vem ter experiência comigo. Irmãos, experiência com Deus não é só para o pastor da igreja, é para todos os membros dela. Você tem que ter experiência. Ele te convida para ter experiências com Ele. Vem. É para toda igreja.
Esse negócio, irmão, de você ligar, agora vai pegar, aperta aí. Esse negócio de você ligar para o pastor 3 horas da manhã, pastor, vem cá expulsar um demônio da minha casa ou do meu vizinho. Chegou a hora de você se levantar como profeta de Deus e ir lá e repreender esse demônio. Olha para alguém que está só, diga assim: pare de acordar o seu pastor para expulsar demônio. Jesus, Pedro vai andando sobre as águas. Agora você imagina a cena, irmãos. Pedro andando sobre as águas e os discípulos aqui dentro do barco, agarrados num pedacinho de madeira, olhando aquilo. Esqueceram até da tempestade, está olhando para Pedro. E Pedro está andando sobre as águas. E está todo mundo aqui olhando. Talvez torcendo para que Pedro afundasse. Sabe por quê? Porque o sucesso de Pedro revelava o fracasso deles. A coragem de Pedro revelava o medo deles, a covardia deles. E tem muita gente que não quer ter experiência com Deus, então ele prefere ficar agarradinho no pedacinho de madeira, no conforto que é melhor. E geralmente quem dá passos à frente para viver experiências é criticado. Por quê? Porque geralmente não são todos que saem do barco, todos ficam dentro. Não são todos que chegam para o pastor e falam assim: pastor, conta comigo nesse ano. Não, são poucos, são raros. E geralmente é criticado, tomara que afunde. Soberbo, precipitado, quer chamar a atenção do mestre, quer ser melhor que todo mundo. É ou não é? É melhor, irmãos, você sair para ter experiências com Deus do que você ficar nessa zona de conforto a vida inteira e nunca viver nada com Deus. Você passar a vida inteira vivendo de experiências dos outros. O meu pai teve uma experiência assim, o meu avô, o meu tataravô, teu irmão. Chegou a hora de você ter experiências com Deus. Oh, aleluia. Pedro vai andando sobre as águas. Veja a história. E a Bíblia diz, irmãos, e aqui é o interessante na história, que a Bíblia diz que sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. É uma sentença: sentiu, teve medo e começou a afundar. A coragem de Pedro de repente começou a dar lugar ao medo. E medo, irmãos, não é ausência de coragem. Perdão, coragem não é ausência de medo. Coragem é domínio sobre o medo. Você acha que quando Davi foi enfrentar Golias não havia um pouquinho de medo dentro dele? Só um louco para não ter medo, irmão. Só um esquizofrênico para não ter medo. Mas não, qual foi o diferencial? É que a coragem dominou o medo. Eu estou com medo, mas eu vou do mesmo jeito, porque Ele me chamou. E de repente a Bíblia diz que sentiu o vento, teve medo. Aquela coragem começou a dar lugar ao medo. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ei, preste atenção nisso. A Bíblia não diz que Pedro afundou. Não. A Bíblia diz que começando a afundar. Sabe por quê? Ninguém afunda da noite para o dia. Ninguém afunda de uma hora para outra. Nenhum ministério cai de uma hora para outra. Geralmente os pés afundam. De repente a canela, o joelho. E tem gente que só percebe que está afundando quando já afundou completamente. Deus está falando com alguém nesse lugar, nessa noite. Começando a afundar. Só que aí tem um problema. Se Pedro grita, todo mundo que estava no barco ia saber. Ia revelar o fracasso. Se Pedro grita, Senhor, socorro, todo mundo que ia estar no barco ia dizer assim: tá vendo? Falei. Jesus queria ensinar para Pedro o seguinte: a lição da humildade. Porque Pedro não era humilde. Pedro começou a afundar. Os pés começaram a mergulhar no mar das trevas e da escuridão. E de repente Pedro olha, eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus e olhando para os discípulos, olhando para Jesus e olhando para os discípulos. Grita ou não grita? Continua afundando? Ou eu peço socorro? Tem gente aqui, irmãos, afundando em alguma área da vida. Estou sentindo a presença de Deus. Tem pessoas aqui que estão afundando e Jesus está dizendo: grita, pede ajuda. Você não está sozinho.
Pedro olha para Jesus, olha para os discípulos, olha para Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro dá um grito: Senhor, salva-me! Ele precisava quebrar o orgulho. Ele precisava romper com essa pedra na vida dele, chamada orgulho. E a Bíblia diz no final do verso 30, Senhor, salva-me. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu fracassei. Senhor, eu não consegui. Eu não sou o que eu achava que eu era. Só que no verso 31 diz assim: e logo Jesus. Fala de novo. Pedro grita: Senhor, salva-me. 31. E logo Jesus. Fala de novo. Verso 30. Senhor, salva-me. E logo Jesus. A resposta é imediata. Logo Jesus estendeu a mão e segurou. A resposta é imediata. Você grita, ele estende a mão. Você pede ajuda, ele estende a mão. A resposta é imediata para alguém que reconhece que está afundando. Senhor, salva-me. E sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que Jesus não saiu correndo. Pedro, não. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Pedro afundou o pastor Júnior. Mas há uma distância de um estender de mãos. Jesus não saiu correndo. A Bíblia diz, estendeu a mão. Ele afundou, mas ele afundou pertinho de Jesus. Na frente de Jesus. E Jesus segura ele pela mão. Você fica imaginando a cena. Os discípulos lá no barco olhando. Jesus pega Pedro pela mão. E Pedro de novo firma os pés sobre as águas. Jesus olha para Pedro. Jesus olha para Pedro. E Jesus dá um grito: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não. Jesus não fez isso. Porque Jesus não envergonha ninguém. Jesus no grego falou baixinho no ouvido dele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe por que Jesus falou baixinho? Porque quem estava dentro do barco não precisava ouvir. Tem vezes que a gente afunda e o pastor não viu, os irmãos da igreja não viu, mas Jesus chama a gente no cantinho do quarto e diz assim: homem de pequena fé, duvidou por quê? Tem hora que Jesus chama a gente no cantinho da parede e diz assim: está duvidando por quê? Se esqueceu do que eu falei ao teu respeito? Está com medo da voz do inimigo? Está com medo da voz da tempestade? Homem, mulher de pequena fé, tem de bom ânimo? Fico imaginando Pedro meio sem graça. Sabe o que é interessante aqui? É que Pedro agora ele vai voltar para o barco. Mas ele vai voltar para o barco na companhia de Jesus. De pé novamente. Agora finalizando, a Bíblia diz que Jesus entra no barco. E sabe o que é interessante? Que Jesus entra no barco e acalma a tempestade. Primeiro ele acalma os discípulos, depois ele acalma a tempestade. No capítulo de número 8, primeiro ele acalma a tempestade. No capítulo 8, primeiro ele acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Dessa vez é diferente. Primeiro ele acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Por que isso? Porque a maior tempestade daquele momento não era externa. A maior tempestade aqui nessa ocasião era uma tempestade aqui dentro. Então existem horas, existem momentos que Jesus ele não vai acalmar a tempestade externa. Jesus ele vai me acalmar. Jesus disse aos seus discípulos: tende bom ânimo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus não está falando de uma pax romana, uma ausência de guerra. Jesus está falando de uma reirene, uma plenitude de espírito. Sabe o que é isso? O mundo está desabando, mas eu não perco o sono. Jesus está falando: eu deixo uma paz com vocês. O mundo pode estar caindo, pode estar tudo desabando, mas há uma paz aqui dentro de mim. Há uma plenitude no meu interior, devido à presença do Espírito Santo, que me dá certeza, Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Ele acalma os discípulos e depois Ele acalma a tempestade.
Porque os discípulos precisavam aprender a descansar na tempestade. Atos capítulo número 12, Pedro aprendeu a lição. A Bíblia diz que Pedro foi preso. O apóstolo Tiago havia sido martirizado, decapitado por Herodes. Pedro foi preso com 4 quartetos, 16 soldados fortes, dentro, fora e do lado externo da prisão. Pedro algemado nas mãos e nos pés. E a Bíblia diz que Pedro seria morto no outro dia. Sabe o que a Bíblia diz? Como estava Pedro? Desesperado de um lado para o outro, me dizendo: eu vou morrer amanhã. Não. Sabe o que Pedro estava? Roncando, irmão, dormindo. Sabe o que Pedro estava dizendo? Herodes pode matar o meu corpo, mas não vai matar a minha alma. O meu corpo cai na terra e eu levanto no céu. O Herodes tem poder de matar apenas o físico, mas o meu Deus vai me dar vida por toda a eternidade. Eu vou descansar. Oh, glória a Deus. Agora, irmão, Jesus entra, acalma a tempestade, os discípulos acalmam a tempestade. Jesus vai para o outro lado do mar. Agora você imagina a cena, Pedro descendo o barco, eu finalizo agora. Você imagina a cena, irmãos, eu faço uma pergunta. Pastor Júnior, e se Pedro não afundasse? E se Pedro não afundasse? Se Pedro fosse e voltasse, como que ele ia entrar no barco? Me respeitem. Me respeitem, eu sou Pedro, o que ando sobre as águas. Eu fiz o que só ele fez. A partir de hoje, me respeitem. Ele ia ficar inchado, ele ia ficar grandão. Ele ia se achar superior a Jesus. Jesus, agora eu que vou te chamar para andar sobre as águas. Sabe por que ele afundou? Porque Pedro precisava aprender uma lição. Que ele não é maior do que os discípulos. Ele não é melhor do que os demais. Porque o que chama atenção no grupo não é Pedro, é Jesus. O maior do grupo não é Pedro, é Jesus. Pedro poderia dizer assim: eu andei sobre as águas. Alguém diz assim: afundou. Tem horas, irmãos, eu finalizo, que a gente se acha grande. Alguém diz assim: pastor Vinícius, que palavra. E o velho homem tá poderoso, hein? E eu começo a inchar. Jesus vem na bolha e... Paulo, eu fui levado ao terceiro céu e ouvi palavras inefáveis, da qual não é digno ninguém ouvir e ele falar. Mas, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Tem horas que Jesus, não adianta você orar: Jesus, tira o espinho. Se ele tirar, você desvia. Se ele tirar, você vai achar melhor que todo mundo. Mas no momento que você estiver se achando grande, o espinho vem, fura teu balão e te diz assim: você é dependente de Jesus. Não é a tua força, não é a tua sabedoria, é a graça, é a graça, é a graça. Se coloque de pé nesse momento, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem alguém para louvar? Rapidinho. Ministério de louvor. Por favor. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Será que você pode levantar suas mãos aos céus e glorificá-lo? Ele está segurando nas suas mãos nessa noite e está te levantando. É Ele que está te dizendo: você não afundou até hoje porque eu segurei na tua mão. Não é a tua força, não é a tua capacidade, é a minha graça que te mantém de pé. É a minha graça que mantém essa igreja nesses 23 anos. É a minha graça, é o meu poder nesse lugar. Não são as estratégias, é a minha graça. E Deus manda dizer: continuem nessa simplicidade. Continuem valorizando o que muitos desprezam. Porque tem uma graça de Deus sendo reservada para essa igreja. Você vai começar a ver enfermos sendo curados nesse lugar. Eu sinto a autoridade de Deus aqui. Levante as tuas mãos, se prepare, porque você vai começar a ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Cegos vão começar a enxergar. Se entrar paralítico, Jesus vai levantar nesse lugar.
Alguém entre nós que deseja entregar sua vida para Jesus? Alguém entre nós que deseja ter um encontro novamente com Ele? Você diz assim: pastor, sou eu estou afundando. Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. E a igreja fica ligada. Ministério de louvor, pode. Esse é o momento, irmãos. Esse é o momento. Esse é o momento de você voltar para casa. Ele te chama. E Ele não pode estender a mão se você não gritar. Se Pedro não grita, Pedro ia morrer afogado na frente de Jesus. Porque Jesus não pode ultrapassar o limite. Jesus não ultrapassa, mas se eu convidá-lo, Jesus vem, Ele vem. Achegai-vos a Deus, o primeiro passo é seu, Ele te chama. Feche seus olhos nesse momento. Fale com Deus. Deixa Deus te tocar nessa hora. Deixa Deus tocar em você nessa hora. Há uma presença, há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. O Senhor está renovando pessoas aqui nesse lugar. O Senhor está renovando você para um novo tempo, para um tempo de prosperidade. Agitado estiver, a tempestade passou. De fantasmas eu só consegui. O tempo da bonança está chegando. Na minha direção, o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas fale com Deus. Coloca a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e fale com Deus. Seja tocado pelo poder de Deus. Na minha direção, o Salvador virá e sobre as